Você sempre soube que não nasceu para ser uma fazendeira como seu pai, asseverou Silvana. Aqui, você se sentia como um pássaro preso em uma gaiola. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao ouvir aquilo, Graciela concordou com a cabeça lentamente. Você é a primeira pessoa que parece me compreender perfeitamente. E uma das únicas que não me julgou. Isso é outra coisa que aprendi a não fazer. Eliminei aquele juiz mental que condena tudo e todos. Dentro da minha cabeça, quem manda sou eu. Não me vejo no direito de julgar ninguém, e pouco me importa se os outros estão me julgando. Meu pai nunca me criticou pelas minhas decisões. Eu sei disso. Ele me contou. Graciela, espantada, esperou que Silvana tomasse o restante do café, antes de indagar. Você o conheceu? Sei que não se lembrou do sonho que teve comigo, mas nele eu a informei de que seu pai era aluno em um dos cursos que disponho em minha escola. Ele se matriculou há pouco tempo, mas estava muito interessado em aprender mais sobre espiritualidade. Creio que ninguém sabia disso. Os demais alunos de sua turma sempre mantiveram sigilo, a pedido dele. E por que ele teria vergonha disso? Meu pai nunca foi um homem de esconder as coisas. Talvez ele quisesse o anonimato para se preservar. Como você mesmo disse, as pessoas da cidade são muito bisbilhoteiras. Ouvem uma coisa e a reproduzem de outra forma. Afonso era discreto. Ele mesmo me contou que jamais convidou os amigos para conhecerem sua casa. A amizade dele com as pessoas começava da porta de sua casa para fora. Sim, esse era meu pai, sorriu Graciela. Pelo jeito, Silvana não estava mentindo. Além disso, algo como um sexto sentido intuía Graciela de que a visitante estava sendo sincera em cada palavra dita. Sei que não é da minha conta, mas seu pai foi enterrado hoje de manhã, e você herdou todos os seus bens. Os principais são a fazenda e o parque de diversões. O que pretende fazer quanto a isso? Vai assumir o trabalho dele, ou espera vender tudo e retomar sua vida em São Paulo? Não quero ficar aqui. Ainda não fui procurada pelo advogado dele, a quem nem conheço. Contudo, quando isso acontecer, vou receber toda a herança que ele me deixou, vender a fazenda e o parque, e viver a vida que sempre quis com minhas amigas. Eu me sinto desumana ao dizer isso, mas não suporto essa cidade. Respeito e compreendo seu desejo de sair daqui. Porém, não acha que você deveria pelo menos tentar substituir seu pai por algum tempo? Nas poucas conversas que tivemos, nas quais ele sempre citava seu nome, dizia que o sonho dele, jamais realizado, era vê-lo assumir o controle da fazenda e do parque. Ele achava graça ao contar que nunca conseguiu fazer com que você se interessasse por ambas as coisas. Ele sempre me disse isso, as lágrimas que Graciela represara tornaram a aparecer. Sempre lhe pedi perdão por não agradá-lo fazendo o que ele queria. Às vezes, acho que fui uma péssima filha para ele. Se você fizesse o que ele esperava, teria realizado o desejo dele, à custa de suas próprias vontades. Muitas vezes agradamos aos outros para vê-los felizes e deixamos de lado os anseios da nossa alma. Creio que você agiu corretamente. Fez o que queria fazer. Silvana esticou a mão e a colocou sobre a de Graciela, que ainda segurava o cartão de visitas da escola. Lembre-se, querida. Você é o que é aquilo que dá pra ser. Essa é você, quer as pessoas gostem ou não. Seja sempre original e entregue as críticas alheias para os cavalos degustarem como almoço. Coitadinhos. Eles terão uma indigestão. As duas riram alegremente. Dora entrou na sala para perguntar se poderia lhes oferecer algo para comer, e as duas recusaram com a cabeça. Depois que a governanta se retirou, Graciela afirmou. Eu gostei de você, Silvana. É diferente de todas as minhas amigas de São Paulo. É autêntica, sem parecer arrogante. Obrigada. Eu também gostei muito de você, querida. É uma moça moderna, firme, obstinada, que faz com que as pessoas a amem ou odeiem, sem meio termo. Acho que a fazenda precisa ser controlada por alguém assim, com mãos delicadas,
porém decididas. Ou, pelo menos, o parque de diversões. Seu pai me falou que o reformou, para que se tornasse o melhor de toda a região. Aquele parque e esta fazenda eram a vida dele. Então não acha que deveria se dar uma chance? Impossível, Silvana. Graciela sacudiu a cabeça para os lados. Eu não suporto esse meio social. Não entendo nada de gado, nem de colheita, nem de brinquedos. Meu pai e eu temos gostos completamente diferentes. Ou tínhamos. Por que não tentar? Porque eu me frustraria e passaria por maus bocados. O que minhas amigas diriam se me vissem dando ordens para meia dúzia de peões rústicos e suados? Certamente achariam a cena sexy e ficariam com inveja de você. Graciela tornou a rir. Realmente, ela estava adorando Silvana. Aqui eu não teria a qualidade de vida que tenho em São Paulo. A verdadeira qualidade de vida não é comprada com dinheiro, nem depende de status social, interveio Silvana. Qualidade de vida é o estado em que nos deixamos ficar, é aquilo que cultivamos dentro de nós. Quem cultive e alimenta o bem, o amor e a paz, sempre terá um padrão superior de qualidade de vida. Quem acredita no oposto, verá que a vida nunca vai para a frente. Eu nunca tinha pensado nisso. Você está falando que, para viver bem, basta alimentar o bem? Sim. A receita é essa, simples, fácil e prática. Assim como só a luz ilumina, só o bem faz bem, em todos os aspectos. Experimente para você ver. Ainda acho que seria loucura ficar aqui. Como posso fazer o que não gosto? Você já pensou em administrar alguma coisa antes? De repente, a tarefa pode se tornar mais divertida do que você pensa. Pode lhe trazer mais amadurecimento, mais experiência, mais discernimento. Não tenho nada a ver com a sua vida em São Paulo, entretanto, você nunca sentiu vontade de fazer algo diferente? Quem sabe essa não seja uma oportunidade para você inovar, reinventar-se e redescobrir-se. O resultado pode surpreendê-la. Não sei se seria uma boa ideia eu permanecer aqui. Certas coisas são imutáveis, não devem ser alteradas. Tudo pode mudar, Graciela. Não tema suas escolhas, nem fique cogitando quais serão os resultados que elas lhe trarão. A incerteza durante uma tomada de decisão revela insegurança, falta de confiança em si mesma. Aprenda a escolher bem, sem depender da realidade, nem do passado, nem das sugestões que os outros lhe derem. Somente você sabe o que é melhor para si mesma. Às vezes acho que é isso que está faltando em mim. Essa confiança em minha própria capacidade. Você tem o livre-arbítrio para decidir as coisas. Nem Deus interfere em suas escolhas. Comece a despertar os seus potenciais latentes, a se enxergar por dentro, a perceber o grau de inteligência, disposição e força que estão aí, só esperando para serem acionados. Quem aprende a se conhecer interiormente, não permite ser afetado pelas ilusões, nem pelas energias do mundo. E consegue conquistar uma vida infinitamente melhor. Nossa, Silvana! Estou admirada com as suas palavras. Nunca ouvi nada parecido. Como eu disse antes, acredito que nosso encontro não tenha sido por acaso. Amigos espirituais queriam que esse momento acontecesse, portanto, eles o adiantaram através do nosso sonho. Hoje, ao acordar, eu consegui me lembrar dele quase totalmente e decidi vir aqui para batermos esse papo. Eu gostaria de ter comparecido ao enterro, mas outros compromissos me impediram. Espero que não fique chateada com isso. De forma alguma. Outras pessoas de quem não gosto estiveram lá, e nem isso me chateou. Silvana se levantou e Graciela fez o mesmo. Promete que vai pensar com carinho no que eu propus. Esta fazenda belíssima e o parque de diversões merecem ser cuidados com o mesmo amor que Afonso dedicava a eles. Não preciso pensar. Acabei de me decidir só porque você me estimulou. Vou tentar dar continuidade ao trabalho do meu pai. Não sei se vai dar certo, porém, se não der, vou embora consciente de que tentei fazer tudo o que eu pude. De onde ele estiver, ficará orgulhoso de mim.
Assim é que se fala. E espero contar com sua presença em minha escola. Aos fins de semana, sempre dou palestras sobre temas diversos. Eu me sentiria honrada se você fosse me prestigiar. Irei, sim, pode me aguardar, prometeu Graciela. Elas trocaram um abraço e Graciela a acompanhou até a porta. Esperou que Silvana entrasse em seu carro, que estacionara atrás do de Graciela. Só então fechou a porta e se preparou para retornar ao quarto. Viu Dora recolhendo a xícara e o pires que ficaram na mesinha de centro. Dora, o que teremos para jantar? Assustada com a pergunta de Graciela, que fora feita quase aos berros, Dora derrubou o pires no chão. A louça, ao cair, balançou, mas não quebrou. Que susto, menina! Por estar falando tão alto. É porque estou empolgada. Graciela parou atrás das costas de Dora, vendo-o abaixar-se para recolher o pires. Essa mulher que saiu daqui abriu a minha cabeça. Ela interrompeu-se ao notar vários hematomas na parte inferior das costas de Dora. Quando a governanta se abaixou, a blusa que usava subiu um pouco e parte de sua pele ficou à mostra. Dora, o que são essas marcas roxas nas suas costas? Graciela percebeu quando Dora estremeceu, e por pouco não perdeu o equilíbrio. Ela ajeitou a roupa rapidamente, escondendo os sinais. Ficou em pé e, ao virar-se para Graciela, mostrou um rosto pálido como cal. Acontece que ontem à noite fui lavar o banheiro da minha casa, escorreguei e caí. Isso não se parece com marcas de uma queda. Venha aqui, deixe-me ver isso melhor. Agora não. Com gestos nervosos, Dora foi recuando. Vou pedir para que comecem a preparar seu jantar. Eu a chamarei em seu quarto. Sem esperar por resposta, a governanta saiu quase correndo rumo à cozinha. Claro que a desculpa que ela dera não convencera Graciela. Lembrou-se da boca inchada que Dora exibira quando ela chegara, e que dissera ter sido picada por uma abelha. Ela até acreditara naquela história, mas agora ficara nítido que Dora estava mentindo. E Graciela decidiu que precisava descobrir a verdade o quanto antes. Capítulo 13. O orfanato Reino Encantado parecia-se com uma espécie de escola, com parquinho, refeitório, pátio externo, salas de aula e a área dos dormitórios das crianças. Márcio e Carlinhos chegaram lá no fim da tarde. Eles foram diretamente à instituição porque acreditavam que este seria o procedimento correto em um processo de adoção. Muitas pessoas imaginam que se deve escolher uma criança no orfanato para depois adotá-la. Sobrescrito. Foram recebidos por uma moça gentil e sorridente, que se prontificou, com boa vontade, a encaminhá-los à sala da direção. A diretora era uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos curtos e grisalhos, rosto atraente e bem cuidado. Suas sobrancelhas muito arqueadas conferiam-lhe uma expressão de eterna surpresa. Sejam muito bem-vindos, simpática, ela apontou para um sofá de couro gasto para que eles se sentassem. Eu me chamo Eulalie e tenho certeza de que vão se apaixonar por nossas crianças. Qual a faixa etária delas? Interessou-se Márcio. Temos apenas 14 crianças aqui, entre 6 meses e 9 anos de idade. Parece que viemos ao lugar certo, depois de tantas dificuldades. Carlinhos cobriu a mão de Márcio com a dele, numa atitude carinhosa. Recebemos diversas recusas de outras instituições, impedindo a nossa visita. Já começávamos a perder as esperanças. Por que isso aconteceu? Eulalie parecia espantada. Por sermos homossexuais, declarou Márcio. Hoje em dia todo mundo fala que encara bem a homossexualidade, mas isso não é verdade. Não discriminam abertamente porque se fizerem isso estarão cometendo um crime. Por outro lado, o preconceito surge de forma sutil e mascarada. Há pessoas que sentem nojo por ver 2 homens ou 2 mulheres se beijando ou passeando de mãos dadas. Na rua, todos olham para casais assim, como se fossem uma aberração. Carlinhos e eu evitamos contato físico quando saímos de casa, porque moramos em uma cidade pequena e não queremos ser alvo de intrigas e mexericos dos desocupados de plantão. Agindo assim, vocês estão fazendo exatamente o que essas pessoas esperam.
Dão a elas aquilo que elas querem ver, ou seja, todo mundo igual, seguindo o modelo imaginário de uma sociedade homogênea. Eulália apanhou um porta-retratos sobre a mesa e virou para que os visitantes pudessem analisar a fotografia. Viram Eulália sorrindo ao lado de uma moça alguns anos mais nova que ela. Ambas estavam abraçadas. É sua irmã? Carlinhos olhou a foto com mais atenção. Nada disso, Eulália mostrou um sorriso tranquilo. É a minha companheira. Estamos casadas há 16 anos. Claro que nunca precisamos dessa burocracia de certidões, alianças etc. Um coração se casou com o outro e ponto final. O resto é bobagem. Penso assim também. Márcio lançou um olhar amoroso para Carlinhos. Amo esse garotinho aqui e moramos juntos há quase 3 anos. Vivemos uma vida perfeita, que se tornará ainda mais abençoada quando conseguirmos adotar o nosso filho. Como eu estava dizendo, tornou Carlinhos, quando telefonávamos para outros orfanatos e tentávamos agendar visitas, diziam que estavam passando por reformas, que algumas crianças estavam gripadas, ou simplesmente que só aceitavam visitação na companhia de uma assistente social designada pela Vara da Infância e Juventude. Com isso, quase desistimos, até que encontramos esse abrigo e eu pude conversar com a senhora. Eu aceito a diversidade não somente por também ser homossexual, mas porque acredito que todas essas crianças órfãs necessitam, prioritariamente, de muito amor, carinho, respeito, educação e união. E isso elas podem conseguir num lar habitado por um casal heterossexual, ou por 2 homens, ou por 2 mulheres. 2 pessoas do mesmo sexo podem amar tanto quanto um casal heterossexual. E saibam que poderiam ter denunciado todas essas instituições que se recusaram a recebê-los, a menos que eles pudessem provar que realmente não tinham condições, naquele momento, de receber absolutamente ninguém. Se um orfanato dispõe suas crianças para adoção, deve abrir suas portas para quem estiver interessado em uma delas. É a lei. Eulália levantou-se e os 2 fizeram o mesmo. Agora chega de papo e vamos lá conhecer os nossos anjinhos. Tenho certeza de que o futuro filhinho de vocês está aqui. Márcio e Carlinhos se emocionaram ao ouvir aquela frase, dita por tanta convicção pela diretora do orfanato. Enquanto atravessavam o pátio, ela explicou-lhes que era comum que determinadas pessoas apadrinhassem uma criança, mesmo que não tivessem intenção de adotá-la futuramente. Esses padrinhos e madrinhas que se responsabilizam por enviar, sempre que possível, roupas, calçados e brinquedos para o órfão escolhido. Segundo Eulália, ao receber os presentes, algumas das crianças mais velhas choravam de alegria e emoção. São todas muito carentes, ela acrescentou, abrindo uma porta de vidro, que dava para um corredor comprido. Temos apenas 4 funcionárias, que dão o melhor de si pelas crianças. Mesmo assim, sentem falta de outras pessoas, de fazerem novos amigos, de terem mais contato humano. O único homem que elas conhecem é o nosso segurança, portanto, a presença masculina é desejada ardentemente por aqui. Eulália, que caminhava apressadamente na frente deles, abriu uma porta dupla e mostrou o interior. Márcio e Carlinhos viram-se no berçário. 4 berços brancos, cada um posicionado diante de uma parede do quarto, abrigavam minúsculos corpinhos rechonchudos. 2 dos bebês estavam adormecidos, mas os outros 2 balbuciavam algo numa língua desconhecida. Um deles mostrou um imenso sorriso banguela ao olhar para Márcio. Meu Deus, que coisa mais preciosa, ele comentou, fascinado pela meiguice do pequeno. Felizmente e infelizmente, os que possuem menos de 1 ano são os mais procurados pelos candidatos à adoção, explicou Eulália. Felizmente porque eles logo encontram um lar e, infelizmente, porque os maiores vão ficando, e acabam sendo esquecidos. Maiara, a mais velha de 9 anos, praticamente já perdeu as esperanças de ser adotada. Onde ficam os maiores? Carlinhos perguntou. Pensamos em adotar uma criança um pouco mais velha do que esses daqui. Vou levá-los até eles. Eles tornaram a seguir Eulália, que passou pelo refeitório, vazio naquele momento,
E adentrou uma sala bem grande, com várias atividades infantis coladas nas paredes, além de cartazes e figuras feitas de EVA2 sobrescrito. As outras 10 crianças achavam-se ali, todas sentadas no chão, no carpete, monitoradas por 2 funcionárias. Uma televisão fixada na parede transmitia o filme Rei Leão. Estavam tão distraídos, rindo das trapalhadas de Timão e Pumba, que mal se deram conta da presença dos 2 homens. Crianças, temos visitas, anunciou Eulália, atraindo a atenção de todos. 2 meninos se puseram de pé e logo os demais passaram a imitá-los. Um a um, foram se aproximando dos 2 homens, fitando-os como se fossem uma dupla de animais exóticos. Uma menina corpulenta, bem mais alta que os demais, que deveria ser a tal Maiara, fez a tão esperada pergunta. Vocês vieram para adotar um de nós? Na verdade, ainda não, Márcio encarou com um sorriso. Estamos esperando a autorização do juiz. Por enquanto, só o que podemos fazer é conhecer aquele que será o nosso filho. E onde estão as esposas de vocês? A indagação veio de um menino magrinho, com a pele tão branca quanto o leite. Márcio e Carlinhos já haviam se preparado para aquela pergunta e ensaiado uma resposta que não causasse choque nem incitasse o preconceito nas crianças. Foi Carlinhos quem devolveu. Nós não temos esposas. Somos grandes amigos e agora queremos adotar uma criança bem linda. Eu sou muito lindo, afirmou um menino de uns 7 anos, cuja aparência não correspondia ao que ele declarara sobre si mesmo. Quero muito ganhar um papai. Eu pedi um para o Papai Noel, no ano passado, lamentou uma menina negra, com os cabelos presos em 4 trancinhas. No outro ano também. Escrevi cartinha e tudo, mas acho que ele não teve tempo de ler, já que o meu papai nunca chegou. Luísa, você sabe muito bem que Papai Noel não existe, interveio Maiara, parecendo enfurecida. Se for depender dele, nunca sairá daqui. Ele existe sim, rebateu Luísa. Eu já o vi na televisão. Acha que sou cega? Calma, crianças, não precisam brigar, Márcio apaziguou, achando graça das discussões infantis. Por que não se apresentam para que a gente possa conhecê-los melhor? Meu nome é Márcio e este é o Carlinhos. Eu sou médico e ele trabalha em parques de diversões. Você veio nos dar injeção? Preocupou-se outro menino, recuando alguns passos. Claro que não. Vim aqui porque queremos fazer novos amigos. Nós. Márcio parou de falar quando olhou para um menino que não tinha notado até então. E imediatamente soube que seria aquele. Aparentando entre 5 e 6 anos, com os cabelos alaranjados e uma constelação de sardas enfeitando seu rosto, o garotinho também encarava Márcio com uma grande curiosidade. Usava óculos de grau elevado. De repente sorriu, revelando que estava na fase de troca dos dentes. Vamos começar por você, Márcio, que estava agachado, acabou sentando-se no chão. Qual é o seu nome? E quantos anos você tem? Luan. Já fiz 6 anos. Eu gostaria muito de morar na sua casa, mas acho que você não vai me querer. Por que não? Porque eu não enxergo direito, ele tocou na haste dos óculos. Eu sou o único a que usar óculos. Eles me chamam o tempo todo de 4 olhos. Bobagem. Não deve dar importância ao que os outros falam sobre você. Além disso, eu também uso óculos. Vai dizer que não quero um pai que também não enxerga muito bem? Eu quero, sim. Quero muito um papai e uma mamãe. Lembra-se de que eu falei que não somos casados? Carlinhos sentou-se no chão ao lado de Márcio. Você não teria uma mamãe. E sim 2 papais, ele quase completou. Teria dito isso a Luan se não estivessem diante das outras crianças. Não faz mal. Eu aceito só a metade mesmo, Luan fez uma caretinha engraçada. Pelo menos no Dia das Mães, você também recebe presente. Carlinhos riu e Márcio soltou uma gargalhada. Como era possível que ele já se sentisse cativado por aquele menino em menos de 5 minutos de conversa? Por que os seus olhos estão tão vermelhos? Luan olhava atentamente para Márcio. Você chorou? Não.
Eles ficam assim para eu ver você melhor. Quem fala assim é o lobo mau. Quer dizer, mais ou menos, porque o caçador já o matou para salvar a vovó. Márcio tornou a rir, puxou Luan para junto de si e deu um beijo na testa dele, bagunçando seus cabelos ruivos depois. Percebendo que as outras crianças pareciam enciumadas, ele pediu que cada uma fosse até ele, para que também recebessem um beijo. A energia no ambiente estava tão gostosa que, se pudesse, ele teria ficado ali até meia-noite. De um canto da sala, Eulália acompanhava a cena com um sorriso nos lábios. Feliz seria a criança que fosse adotada por aquele casal. Que mal havia em dois homens quererem um filho para criar. Ainda mais aqueles dois, que estavam com o coração transbordando de amor para dar. Por sorte, nos últimos tempos, o departamento jurídico vinha mudando seus conceitos a esse respeito e, de acordo com a legislação vigente, não podiam negar a custódia de uma criança para duas pessoas do mesmo sexo, a menos que elas não tivessem condições psicológicas ou financeiras para sustentá-la. Quando deram a visita por encerrada, Márcio disse a Eulália que gostaria de ser padrinho de duas crianças, sendo que uma delas seria Luan. Carlinhos também prometeu que mandaria roupas e brinquedos para mais duas crianças e que, se fosse possível, gostaria de retornar para visitá-las o quanto antes. Vocês serão bem-vindos sempre que quiserem vir, Eulália apertou a mão deles com firmeza. E vou rezar para que seu processo de adoção seja concluído o quanto antes. Antes de irmos embora, eu poderia dar mais uma olhadinha em Luan? Pediu Márcio, quase suplicando. Aquele menino ganhou meu coração. Claro que sim. Agora eles devem estar jantando. Vamos ao refeitório. Seguiram até lá e não tardou para Márcio avistar Luan, do outro lado da porta de vidro, comendo depressa enquanto tagarelava animadamente com Maiara e outros dois amigos. Como se pressentisse que estava sendo observado, ele virou-se de repente e fitou Márcio. Sorriu com a boca cheia de comida, tentou assoprar um beijo, mas só conseguiu cuspir arroz no rosto de outro menino, que se pôs a ralhar com ele. Márcio sabia que guardaria para sempre aquela imagem em sua memória. Quando se viram de volta no carro, logo que Márcio assumiu o volante, Carlinhos lembrou-se do comentário que Luan fizera. Amor, você tem colocado colírio nos olhos. Estão mais vermelhos do que nunca. Hoje eu me esqueci. De manhã, tivemos que comparecer ao enterro do seu Afonso e depois dirigir até aqui. Foi um dia atípico, muito corrido. Resolvo isso assim que chegarmos em casa. Você também percebeu que acabaram as suas insulinas, né? Ora, o que acha que eu sou? Está falando com um médico, esqueceu? Às vezes, acredita que realmente me esqueço disso, provocou Carlinhos e riu quando levou uma cotovelada de Márcio. A voz da cantora Lady Gaga invadiu o carro. Carlinhos tirou o celular do bolso, olhando pelo visor quem estava telefonando. Adoro seu gosto musical, desdenhou Márcio. E ainda usa a música como toque de celular. Não seja maledicente. Ela é uma ótima cantora. Quem está ligando? É o Everton. Carlinhos atendeu, sem reparar que o sorriso nos lábios de Márcio desapareceu num instante. Ainda não tinha se esquecido da história do amigo de Carlinhos, que desejava morar com eles por tempo indeterminado até que conseguisse se estabelecer na cidade e pudesse garantir sua própria moradia. Pelo menos fora isso que Márcio havia entendido. Ainda bem que, segundo o Carlinhos, o tal Everton era heterossexual, tinha uma namorada e não oferecia perigo ao relacionamento deles. Com ambas as mãos firmemente apoiadas ao volante, apertando mais do que o necessário, Márcio tentava não prestar atenção à conversa que Carlinhos travava com o amigo pelo celular. De vez em quando, Carlinhos soltava uma gargalhada alegre, ouvia alguma coisa, tornava a rir e dizia que o outro estava sendo aguardado. Antes de desligar, encerrou dizendo: Márcio já autorizou sua vinda, querido. Pode vir sem medo. Tenho certeza de que você será muito feliz aqui. Até segunda-feira. Ele já virá na próxima segunda. Aliás, não estou lembrado de autorizar nada, Márcio resmungou,
sentindo outra vez a visita do ciúme apertado-lhe o peito. Sim, porque ele começará a trabalhar na fazenda do meu tio na semana que vem. Carlinhos guardou o celular. E que história é essa de não ter autorizado? Nós já havíamos conversado sobre a chegada de Everton. Achei que você estivesse de pleno acordo com a estadia dele em nossa casa. Não é que não queira recebê-lo. Só acho que não teremos a mesma privacidade de sempre. Eu não vou me sentir à vontade para andar a só de cueca pela casa tendo um desconhecido lá dentro. E daí, Márcio? Já falei que ele não curte homens. Everton cata uma mulher atrás da outra. Sempre foi assim, desde adolescente. Esses sujeitos metidos a machões são os mais suspeitos, sabia? Bancam o garanhão entre as mulheres quando, na verdade, transam de costas. Não precisa falar assim. Está sendo preconceituoso, julgando uma pessoa a quem nem conheceu. Pelo menos dê uma chance ao cara. Se depois de conhecê-lo, ainda assim, você não for com fachada dele, basta pedir-nos para que ele saia da nossa casa. Seria bom se ele nem entrasse. Márcio desviou brevemente a atenção do tráfego para olhar a expressão de Carlinhos. Tudo bem, você venceu. Só vou concordar porque estou feliz. Tenho certeza de que Luan será o nosso filho. É ele que nós adotaremos. A gente se ama. Temos vários planos para o futuro. Carlinhos inclinou o corpo para dar um beijo leve no pescoço de Márcio. Não será um amigo meu, heterossexual, que vai estragar tudo o que nós construímos. Ninguém destrói um relacionamento, a não ser que os próprios envolvidos permitam. E nós jamais permitiremos isso. Como era exatamente aquilo que Márcio queria escutar, deu a conversa por encerrada. Porém, prometeu a si mesmo que ficaria de olho naquele Everton. E torceu para estar enganado a respeito dele. As dúvidas sobre o processo de adoção de uma criança podem ser esclarecidas no site http://www.cnj.jus.br/programas e ACOIS/Cadastro Nacional de Adocalcna, passo a passo da Adocão. 2 é uma mistura de etil, vinil e acetato, que forma uma borracha não tóxica que pode ser usada em diversas atividades artesanais. Capítulo 14. Mal o sol despontara no horizonte, Graciela já estava de pé, vestida, perfumada, com os pés calçados em sapatos de saltos altíssimos, degustando algumas das iguarias que Dora colocara sobre a mesa. Desde criança, detestava acordar cedo, contudo, aquele dia seria uma exceção. Despertar às 5 horas porque sabia que havia muito a fazer, muito a resolver, muito a conhecer. Se ficasse enrolando na cama, seu dia não renderia. Se você criar um hábito de se levantar nesse horário todos os dias, basta me avisar, para que eu comunique às cozinheiras, pediu Dora, parada de pé diante da mesa. Praticamente, você nos arrancou da cama hoje. Eu sei muito bem que vocês acordam cedo. Graciela passou geleia natural em uma torrada e mordeu-a. Falando nisso, qual o horário em que os peões costumam chegar? Eles dormem aqui, na fazenda, e só retornam para suas residências nos fins de semana. Possuem um alojamento não muito distante das estrebarias. Dizem que os animais precisam ser tratados assim que o dia nasce. Sinal de que Robson já deve estar acordado e, possivelmente, junto com os colegas de trabalho, Graciela tomou um último gole de café, limpou os lábios com guardanapo e levantou-se com agilidade. Nós dois temos muito o que conversar. Menina, você está pensando em ir ao alojamento dos homens nesses trajes? Graciela olhou para si mesma. Usava um vestido que ia até os joelhos, cuja etiqueta provava que viera de uma das melhores boutiques de Paris. Claro que não era uma roupa adequada para procurar homens rústicos, mal cheirosos e grosseiros, assim como os sapatos de salto agulha também não eram uma boa opção para quem caminharia pela grama e pela terra batida. Por outro lado, acreditava que mostraria estilo aos funcionários, para que eles vissem que sua nova patroa era uma mulher de muita garra. O que tem a minha roupa, Dora? Não estou pelada. Ela deu uma piscadela para a governanta, abriu a porta e saiu para o ar fresco da manhã.
Desceu os degraus depressa, sem notar que estavam molhados pelo orvalho da noite. Olhou para seu veículo, cogitando a ideia de dirigir até o alojamento. Depois, dispensou a ideia com um menear de cabeça e começou a contornar a casa. Sabia onde os estábulos ficavam e não teria dificuldade para encontrar o que buscava. Graciela caminhou mais alguns passos quando estacou, surpreendida pelo cenário que a natureza apresentava diante de seus olhos. Viu o céu assumindo tons mais suaves, à medida que o dia nascia, mesmo que a lua em quarto crescente ainda permanecesse no firmamento. Avistou a névoa matinal encobrindo o topo das árvores do lado direito, 2 esquilos atravessando as pressas a campina muito verde, como se apostassem corrida, e um bando de pássaros miúdos que certamente alçavam seu primeiro voo daquele dia. Avistou ao fundo o aprisco em que as ovelhas repousavam tranquilamente, o galinheiro imenso e o curral, vazio naquele momento, onde o gado costumava pastar. Por um breve instante, compreendeu por que Afonso amara aquelas terras, jamais expressando o desejo de mudar-se dali. Graciela tinha a nítida sensação de que, naquele ambiente, a natureza parecia sussurrar para ela, convidando-a a participar do espetáculo que lhe era oferecido. Era algo sublime, idílico e quase fantasioso. Mesmo assim, ela trocava todo aquele tesouro natural pela vida agitada da cidade que jamais adormecia. Avançou por mais alguns metros quando passou pelo chiqueiro. Por simples curiosidade, aproximou-se dele. Nunca simpatizara muito com aqueles animais, porque eram feios, fedidos e cebosos. Não era à toa que se chamavam porcos. E ainda havia pessoas que devoravam a carne daqueles seres como se fosse um banquete ofertado pelos deuses. Para Graciela, havia doido para todos os gostos. 5 porcos enormes e atarracados dividiam o espaço com 2 leitõezinhos. Todos chafurdavam pelo lamaçal como se aquilo fosse a coisa mais divertida do mundo. A portinhola gradeada que os mantinha presos estava aberta, porém nenhum deles demonstrava vontade de sair daquele paraíso. Bom dia, criaturas. Graciela murmurou, fitando os animais com certo desdém. Enquanto vocês estão aí, nadando nessa gosma imunda, eu estou aqui, linda e perfumada, a caminho do meu novo trabalho. Sou a nova dona de vocês, aliás. Como se a visitante fosse digna de sua atenção, os porcos pararam de brincar na lama e a encararam com seus olhos escuros. Desde já adianto que não voltarão a me ver tão cedo. Detesto esse mau cheiro que vem daqui. Por instinto ela tampou o nariz. Um dos suínos, que parecia ser o líder do grupo, grunhiu em resposta, sem perder Graciela de vista. Seus olhinhos miúdos pareceram brilhar de ódio. Agora vou até a estrebaria conversar com os peões. Mais tarde vou conhecer o estábulo. Os cavalos também fedem, mas pelo menos são animais bonitos e mais úteis do que vocês. Sorrindo sarcasticamente, ela deu as costas para eles e começou a se afastar, balbuciando para si mesma. Acho que enlouqueci. O que minhas amigas diriam se me flagrassem conversando com meia dúzia de porcos abobados que... Um ruído baixo, como uma espécie de gemido, atraiu a atenção dela. Num reflexo rápido, ela girou o corpo velozmente, a tempo de ver o porco líder empurrar a portinhola com a cabeça, escapando do chiqueiro. Ei! Gritou Graciela. Volte imediatamente para dentro. Você não perdeu nada deste lado? O animal grunhiu de forma nada amistosa, raspou uma das pernas dianteiras no chão por 2 vezes, como se estivesse ciscando, e antes que Graciela percebesse o que estava para acontecer, o porco já havia disparado na direção dela. Ela tornou a gritar, desta vez de puro terror, tornou a dar as costas para o bicho e pôs-se a correr como uma louca. Por sorte o abrigo dos funcionários encontrava-se a poucos metros dali. O porco furioso estava cada vez mais perto de Graciela, que gritava por socorro a plenos pulmões. Pensou em tirar os sapatos de salto para ganhar mais velocidade, o que foi tarde demais. Enfiou ambos os pés num monte de estrume e caiu ajoelhada no gramado. Berrou ainda mais vigorosamente quando viu que o suíno vinha em sua direção como um pequeno trem desgovernado.
Um estampido curto e seco fez-se ouvir. Como se reconhecesse aquele som como uma ordem, o porco se deteve, deu meia volta e retornou na direção do chiqueiro, tão rápido quanto suas pernas curtas permitiam. Graciela, pálida, suada e esbaforida, virou o pescoço na direção de seu salvador. Viu um homem de cabelos brancos, parcialmente encobertos por um chapéu, que segurava uma carabina antiga. Ele saíra de uma espécie de galpão, de onde outros homens também estavam surgindo. A senhorita está bem? Ele perguntou num tom levemente debochado. Nunca estive melhor, ela devolveu igualmente sarcástica. Recusou-se a pegar na mão que ele lhe ofereceu e levantou-se sem a ajuda dele. Não escondeu uma careta de nojo ao perceber que se sujara de estrume até quase os tornozelos. A senhorita é a filha do seu Afonso, não? Indagou um segundo homem, que se juntara ao primeiro. A própria, ela forçou um sorriso. E vim aqui para conversar com vocês. Posso entrar aí? Por favor, o homem da carabina fez um sinal para que ela o seguisse. O recanto onde os funcionários passavam suas noites realmente aparentava ser um galpão, adaptado para acomodar inúmeras camas, 2 banheiros, armários e uma grande cozinha, que eles haviam transformado em um refeitório. Tudo ficava no mesmo espaço, sem divisões. Como todas as 19 pessoas que a fitaram com indisfarçável curiosidade eram do sexo masculino, os quesitos organização e privacidade não pareciam ser levados em conta. Eles eram exatamente aquilo que ela esperava deles. Sujeitos mal encarados, com idades que variavam entre 20 e 70 anos, alguns bem barbudos, outros fortes e queimados de sol, vestindo as roupas simples de quem lidava com animais de grande porte ou trabalhava com agricultura. Todos estavam sentados diante de uma mesa com vários metros de comprimento. Entre os mais diversos rostos, ele encontrou de Robson. Temos visita, anunciou o homem que a socorrera. Os que trabalham conosco há pouco tempo talvez não saibam que esta moça é a filha do nosso patrão, que Deus o tenha. Graciela percebeu que ser apresentada como a filha do nosso patrão não era o mesmo que a nossa patroa. Havia uma diferença evidente naquela expressão. Ela acordou cedo porque certamente gosta de caminhar, continuou o mesmo homem. Prova disso é que ela acaba de levar uma carreira de um dos nossos porcos, que a obrigou a correr feito o diabo ao fugir da cruz. A coitada estava caída sobre um punhado de estrume, vesga de tanto medo. Um coro de gargalhadas explodiu no ambiente. Graciela passou da palidez para a vermelhidão em questão de segundos. Percebeu alguns olhares de luxúria na direção de suas pernas, e uma ou duas línguas que umedeceram lábios ávidos por diversão sexual. E o pior era pensar que aqueles homens eram seus funcionários agora. Lamentamos muito pela morte do seu pai, comentou um sujeito tão atarracado e asqueroso quanto o porco que a perseguira. Assim como lamentamos que a senhorita tenha chegado aqui praticamente engatinhando. Novas risadas espocaram. A vergonha começou a ser substituída pela raiva e antes que ela tivesse a oportunidade de lhes dar uma reprimenda, Robson levantou-se da mesa e seguiu na direção dela a passos largos. Tomou-a pelo braço sem dizer nenhuma palavra, e tornou a conduzi-la para fora. Se você não percebeu, eu estava aqui fora há menos de 2 minutos, ela resmungou ao retornar para o ar fresco da manhã, desvencilhando-se dele. Vim para conversar com os sujeitos pré-históricos que estão lá dentro. Acho que você não veio em bom momento. Eles estavam. Robson parou de falar ao baixar o olhar e notar os pés dela. Puxa vida, o que aconteceu com você, afinal? Algum cavalo confundiu seus lindos pés com uma privada. Ha ha ha, muito engraçado. Não ouviu o que o velhote disse? Fui cumprimentar os porcos, mas acho que acabei irritando-os. Um deles bufou de raiva e me fez correr até aqui. Não sei como não quebrei meus saltos. Tropecei no extremo e caí ajoelhada, notando que Robson estava contendo o riso. Ela colocou ambas as mãos na cintura. Qual é a graça? Por que vocês não varrem a sujeira que os cavalos deixam para trás? Porque as fezes deles adubam a terra. Você foi criada em uma fazenda e não sabe disso. Que informação inútil.
Falando nisso, sua crise de mau humor já passou? Ela suspirou, deixando os braços caírem ao lado do corpo. Também queria lhe pedir desculpas, Robson. Ontem fui grosseira com você. Sei que você não me ajudou até agora apenas como forma de gratidão ao meu pai, e sim porque sente por mim certa. Continue. Ele ergueu uma sobrancelha, divertido. Certo afeto, ela completou, corando de novo. A gente já se odiou à época da escola, contudo, hoje somos adultos e responsáveis. Creio que tenhamos deixado de lado aquelas rixas antigas. Sim. Hoje temos rixas novas. Rindo, ele aproximou-se dela. Gracinha, sabia que você fica muito sexy com os sapatinhos sujos de cocô de cavalo? Escute aqui, seu. Ele não esperou que ela terminasse a frase. Não podia adiar aquilo por nem mais um dia. Robson colocou a mão sobre a nuca dela e puxou a cabeça de Graciela em sua direção. O beijo foi inevitável. Ao perceber que era correspondido, ele a beijou com mais força, com mais desejo, com mais paixão. Sabia que provavelmente estava sendo espionado pelos colegas de trabalho, o que não modificava seus sentimentos em nada. Se aquele encontro não tivesse acontecido ali, naquele mesmo dia ele teria ido à casa dela para roubar-lhe um beijo, mesmo que estivesse chateado pelo que ouvira da moça no dia anterior. Quando os lábios se desgrudaram, Graciela estava ainda mais vermelha. Nunca fora beijada por ninguém daquela forma. O beijo lhe trouxe emoções variadas, fazendo-a experimentar sensações que jamais sentira. Por que fez isso? Ela perguntou quando conseguiu recobrar a voz. Esse foi só o primeiro de muitos outros que virão. É tarefa impossível para um homem olhar seus lábios tão próximos e não poder tocá-los com a boca. Então outros vão fazer a mesma coisa. Eles morrerão assim que tentarem. Graciela riu, olhando maliciosamente. Entendo esse beijo como uma mensagem de que meu pedido de desculpas foi aceito. Mais ou menos. Depois vou querer outro para me certificar de que não guardo nenhuma mágoa em meu coração. Sei. E o que você queria me contar sobre os homens, aliás? Assunto sério. Eles já estavam pensando em procurá-la. Querem perguntar quem vai assumir a fazenda de hoje em diante. Precisam saber para quem trabalham agora. Acho justo. Foi para isso que vim. Vou me anunciar como sua nova patroa. Robson olhou para o rosto afogueado, o vestido amassado e os pés fedorentos de Graciela. Mesmo assim, para ele, a moça estava deslumbrante. Aí está o problema. Eles não a querem à frente dos negócios. Como assim? Ela ficou indignada. Desde quando são eles que tomam as decisões? É mais complicado do que você pensa. Alguns desses homens trabalharam metade da vida para seu pai. O seu Francisco, que deu um tiro para o alto a fim de assustar o porco, está aqui há mais de 30 anos. Antes disso, já trabalhava em outras fazendas, sempre para um homem. E daí? Qual a dificuldade em trabalhar para uma mulher? Todas. Está me chamando de incompetente. Não, Gracinha. Esses homens são, em sua maioria, pessoas de mente fechada, que não se atualizaram enquanto o mundo mudava. Ainda vivem na época em que o homem mandava na casa, que as esposas cuidavam dos filhos e dos serviços domésticos, que a palavra masculina era lei e ordem. Não admitem uma mulher no comando. Nem sequer viam com bons olhos o fato de que uma mulher tornou-se a presidente do país. Não julgam a capacidade profissional da pessoa, e sim seu sexo biológico. Isso é o cúmulo da ignorância. Não serei uma má patroa. Eu até ia lhe pedir que me ajudasse a administrar a fazenda. Eu decidi assumir o serviço do meu pai depois de conversar com uma mulher com grande conhecimento sobre espiritualidade. Ela me fez perceber que, se eu vendesse tudo e voltasse a São Paulo, demonstraria medo de assumir esse desafio. Por isso, resolvi ficar e dar continuidade ao que o meu pai deixou. Fico muito feliz por tudo isso, de verdade. Para mim, pouco me importa ser funcionário de um homem ou de uma mulher, desde que eu receba corretamente meu salário,
no dia certo. Existem inúmeras empresas, algumas de grande porte, cuja gestão está nas mãos de uma mulher, que é plenamente capacitada para desempenhar o mesmo papel de um homem. Tentei convencê-los através desse ponto de vista e quase fui linchado. Chegaram a insinuar que eu a estava defendendo por gostar de você. Comprovarão que isso é verdade, caso tenham visto a gente se beijar. Por certo, eles nos viram. Não me preocupo com a opinião deles, e sim com a reação que eles venham a ter. Disseram que, se a fazenda fosse assumida por você, todos eles se demitiriam. O quê? Eles não podem fazer isso. E quem pode impedi-los? Uma convence o outro a fazer o mesmo e todos deixam de trabalhar para você no mesmo dia. Sem mão de obra sua fazenda não terá futuro. E eles preferem ficar desempregados. Como vão se sustentar? Todos eles têm contato com outros fazendeiros, principalmente os mais velhos. São homens competentes, que entendem do ramo como ninguém. Creio que conseguiriam outro emprego em menos de 3 dias. Você seria a única prejudicada. Posso lhes sugerir um aumento de salário. Você não está entendendo, Gracinha. Eles não se importam tanto com o dinheiro. O que eles não querem é receber ordens de uma mulher, porque acreditam que o homem é um líder natural. O homem manda e a mulher obedece, e não o contrário. Eles ainda nutrem essa visão extremamente machista e preconceituosa. Pois vamos entrar que os convencerei a ficarem. Pedirei que fiquem pelo meu pai. Robson deu de ombros e elas tornaram a adentrar o galpão. Alguns homens ainda tomavam o café da manhã na mesa, mas a maioria já estava mais ao fundo trocando de roupa. Alguns estavam sem camisa e outros apenas de cueca. Ninguém pareceu se importar ou se constranger com a presença feminina entre eles. Pessoal, peço 1 minuto da atenção de todos. Robson disse em voz bem alta para se fazer ouvir. Quando todas as cabeças se voltaram em sua direção, ele emendou. A senhorita Graciela quer conversar com todos nós. Vamos nos reunir lá fora, daqui a 5 minutos, para que vocês terminem de se trocar. Qual será o assunto? Francisco quis saber. Ela mesma nos dirá, explicou Robson. Se for o que estamos pensando, pode falar agora mesmo, interveio outro homem. Estamos prestando toda a atenção. Graciela aguardou pacientemente que eles terminassem de se vestir e de comer. Quando ela viu todos de pé, olhando-o atentamente, tentou ser o mais direta possível. Como é do conhecimento de todos vocês, meu pai faleceu. Estou chocada com o acontecido, assim como vocês também devem estar. Creio que jamais haverá outra pessoa como ele, pigarreou antes de continuar. Entretanto, a vida continua para todos nós. Meu pai era proprietário desta fazenda e sócio de um parque de diversões. Os funcionários dos 2 locais trabalhavam para ele, que era quem lhes pagava o salário. Diante de sua morte, torna-se necessário que alguém assuma as tarefas que ele desempenhava. Contrariando os boatos que se espalharam pela cidade, insinuando que eu venderia os bens do meu pai e retornaria a São Paulo, vim lhes comunicar que assumirei a administração da fazenda. A partir de hoje, vocês trabalham para mim. Por quase 10 segundos não houve uma única resposta. Os homens se entreolharam, menearam a cabeça e não disseram nada, até que Francisco rompeu o silêncio. Não aceitaremos trabalhar para a senhorita, ele decretou com voz firme. E por que não? Ela indagou, mesmo que já soubesse a resposta. Porque achamos inadmissível trabalhar para uma mulher que não entende nada de uma fazenda. Eu a conheço desde que era pequena e a senhorita nem sequer sabe meu nome ou quem eu sou. Nunca deu a mínima para o trabalho que seu pai realizava tão bem. Assim que pôde, virou as costas e se mandou daqui. As razões que me levaram a me mudar não estão em discussão. O que não entendo é a aversão que vocês têm a acatarem as minhas ordens. Sem um homem à nossa frente, não haverá trabalho, anunciou Francisco e os demais concordaram com a cabeça. Vocês não podem fazer isso com ela, Robson replicou. Ela está começando nisso, entende pouco, é verdade,
Porém creio que todos nós podemos lhe ensinar aquilo que ela desejar aprender. Seria egoísmo de nossa parte se não lhe dessemos uma oportunidade para mostrar como será a sua forma de nos chefiar. Cada um continuaria desempenhando o mesmo trabalho e nem teria um contato com ela diariamente. E vou aumentar o salário de todos vocês. Ela sorriu. Hoje mesmo eu. Acha que estamos à venda, mocinha? Era Francisco novamente, que parecia ser o porta-voz do grupo. Trabalhamos por prazer e não pelo dinheiro. O que recebemos aqui, podemos ganhar em outras fazendas. A senhorita não passa de uma menina mimada, arrogante e metida. Jamais obedeceremos a uma só ordem que nos der. E você não passa de um velho atrasado, ignorante e burro, ela atacou, perdendo o restinho de paciência. Acha que na sua idade ainda será contratado com tanta facilidade? Com certeza, sim. O Dr. Tavares, da Fazenda Mariana, sempre me convidou para trabalhar para ele. Só não fui antes por causa do seu Afonso, que era um homem incomparável. Agora que ele se foi, não resta mais nada a fazer aqui. Lamentarei ver que essas terras tão bonitas logo serão esquecidas e desvalorizadas porque a mocinha que cuidará delas não consegue nem correr de um porco. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Risadinhas insolentes se fizeram ouvir. Contendo o ímpeto de dar uns tapas naquele rosto enrugado e sisudo, ela olhou para os demais. Todos vocês estão de acordo com que as palavras dessa múmia. Ele é um homem muito mais capacitado que a senhorita, devolveu um sujeito bigodudo. Ninguém vai trabalhar para uma madame cheia de frescuras. Se ao menos, o seu padrasto assumisse a fazenda, ele fitou Robson. Estevão só colocaria as mãos nesta propriedade se eu estivesse morta, atalhou Graciela. Como podem ser tão estúpidos? Vão desperdiçar anos de trabalho por causa de conceitos ultrapassados sobre uma mulher estar no poder? Sejam idiotas assim lá na China. Pois os idiotas, como a senhorita nos chama, estão pedindo as contas, tornou Francisco. Claro que vamos conferir cada moeda que nos for paga como indenização, mesmo que a gente perca muito dinheiro ao sairmos por vontade própria. Duvido que nessa cidade tão pequena a senhorita vá conseguir outras pessoas tão experientes quanto nós. Não lhe restará outra opção, a não ser vender a fazenda. Vou contratar um contador para organizar a homologação de vocês. Ela cruzou os braços, furiosa. Não sou ladra, não quero lhes roubar o dinheiro. Receberão tudo a que tiverem direito. Quanto à saída de vocês, só posso lhes desejar boa sorte. Espero que consigam outro emprego bem depressa. Graciela mirou o rosto de Francisco. Quanto a você, não precisa me rogar praga. Quero lhe desejar vida longa para que veja o meu sucesso profissional. Não sei como, mas garanto que não vou deixar a fazenda do meu pai afundar. O senhor ainda vai se arrepender por não ter ficado aqui. Ela passou a mão pelos cabelos, sorriu para Robson e seguiu na direção da saída do abrigo. Antes de ir embora, voltou-se mais uma vez, finalizando. Se vocês acharam que eu fosse implorar para que ficassem, se deram mal. Meu pai me ensinou a lutar por tudo o que eu queria. Foi por isso que ele não me proibiu de me mudar de cidade. Mesmo que estejam longe, vou provar para todos vocês que sou extremamente capaz de cuidar da fazenda, sendo uma mulher. Agradeço em nome do meu pai por tantos anos de trabalho e dedicação que a maioria de vocês desempenhou aqui. E já que querem ir embora, fiquem à vontade. À noite, retornarei a este galpão e até lá quero vê-lo totalmente desocupado. Obrigada. Sem esperar por respostas, Graciela saiu apressada pela porta do alojamento. Capítulo 15. Se o período da manhã correra de mal a pior, com a saída coletiva dos empregados da fazenda, exceto os da Casa Grande, Graciela desejava que o mesmo não acontecesse com os funcionários do parque de diversões. Não era possível que em pleno século XXI as pessoas ainda tivessem o mesmo pensamento de Francisco e seus colegas. Depois de tomar um longo banho e lavar os pés até quase esfolar a pele, Graciela serviu-se do delicioso almoço que Dora ofereceu-lhe.
Com poucas palavras resumiu para a governanta o desenrolar dos últimos acontecimentos. Eu já imaginava que eles fizessem isso, Dora considerou, quando Graciela terminou de falar. São homens durões, antiquados e perdidos no tempo. Além de não aceitarem ordens de uma mulher, muitos também não admitem serem comandados por uma pessoa mais jovem, com menos idade que eles. Você se encaixou nos dois perfis. Por isso foi tão repudiada. Não estou nem aí para a opinião que eles têm sobre mim. Claro que vou passar maus bocados sem o apoio deles. Por sorte, Robson foi o único que ficou e ele vai me ajudar bastante, até porque não entendo nada sobre agropecuária. Não sei nem plantar feijão na terra. Isso sem contar que tenho medo dos animais. Sabe o que um dos porcos me aprontou? Graciela narrou o episódio da perseguição e Dora começou a rir. Quando ela já pensava em brigar com a governanta, analisou a situação sobre outra óptica e percebeu que realmente havia o lado cômico naquilo tudo. Sua aventura matinal culminara com os pés cheios de estrume e a saída em massa de quase 2 dezenas de funcionários. Irei ao parque agora. Serei apresentada aos funcionários de lá. O insuportável do Estevão também estará presente. Ela apanhou a bolsa e as chaves do carro. Deseje-me sorte, Dora. Beijos e até mais tarde. Ainda que estivesse em um município pequeno, Graciela conseguiu se perder no meio do caminho e precisou pedir informação para chegar ao parque. Finalmente, avistou o topo da roda gigante e a estrutura de ferro de um brinquedo que simulava um elevador e que subia a 35 metros de altura para depois despencar em queda livre, fazendo o coração dos ocupantes parar na boca. E ainda havia quem pagasse por aquele tipo de diversão. Ela colocou o carro no estacionamento, onde havia outros 11 veículos, desceu e seguiu a pé até o portão de entrada. Havia um senhor de idade avançada, com expressão desconsolada, sentado em um banquinho de madeira, com um jornal aberto no colo. Por entre as grades do portão, Graciela o fitou e tossiu para se fazer notar. O homem nem sequer ergueu a cabeça. Boa tarde, ela praticamente rosnou. Se a senhora não percebeu, o parque está fechado, o velho resmungou, sem tirar os olhos do jornal. Volte após as 18 horas. Estou sendo aguardado em uma reunião. Deve estar no lugar errado. Se a senhora não percebeu, isso é um parque de diversões. O senhor só sabe falar isso. Graciela perdeu as estribeiras. Meu nome é Graciela, sou a filha do dono deste parque, e se esse portão não for aberto em menos de 1 minuto, considere-se despedido. Fui clara ou quer que eu desenhe? Mais do que a ameaça em si, foi o tom de voz irritado da visitante que fez o vigia erguer olhar para ela. Não sorriu, não piscou e não se levantou. Apenas limitou-se a encará-la por alguns segundos, até retirar um molho de chaves do bolso e passá-lo pelo vão entre as barras de ferro. A chave amarela, a maior de todas, é a que abre o cadeado. Fique à vontade. Abra esse portão para mim e imediatamente, ela gritou, histérica. A obrigação é sua. Se o senhor não percebeu, está falando com a sua nova patroa. O senhor suspirou longamente, ergueu-se devagar da cadeira, pousando o jornal no chão, arrastou-se pesadamente até o cadeado e destrancou-o com lentidão. Abriu o portão e a convidou para entrar com a cabeça. Placas indicativas lhe mostrarão o caminho da administração, foi tudo o que ele disse quando Graciela passou por ele. Ela afastou-se sem agradecer. Imaginou que aquele tipo fosse outro Francisco da vida, que se recusava a acatar as ordens dadas por uma mulher. Se aquele fosse o caso, ela ficaria feliz em demiti-lo. Como ele mesmo dissera, o Parque da Alegria estava fechado para o público naquele momento, mas abriria assim que anoitecesse. Ela passou pela arena dos carrinhos de bate-bate, pelas barracas de tiro-alvo, pescaria e roleta, contornou por trás das xícaras malucas, tomou o corredor em que ficava a entrada do trem fantasma e seguiu na direção de uma placa que indicava o rumo da administração, que era uma casinha branca nos fundos do parque. Bateu na porta e foi recebida por Estevão. Ambos não contiveram um esgar de contrariedade ao se confrontarem.
O repúdio era mútuo e os dois sabiam disso. Pelo menos você é pontual, ele provocou, mordendo o charuto apagado. E você é uma pessoa que eu preferiria não tornar a ver nesta vida. Ela passou por Estevão, notando o cheiro de suor que emanava do corpo dele e chegou a uma sala grande, que parecia um pequeno auditório. Várias cadeiras estavam dispostas em fileiras, quase todas ocupadas. Na frente havia uma mesa sobre um tablado, uma televisão fixada na parede e um bebedouro junto da parede. Na lateral da sala havia 2 banheiros e, no final, o cômodo que servira como escritório de Afonso, quando ele trabalhava lá. Antes que comecemos a nossa reunião, Estevão entregou a ela uma pasta plástica. Quero lhe entregar as despesas que tive com o velório do seu pai, de acordo com o que você me pediu ontem. Aí dentro você também encontrará o atestado de óbito e a documentação expedida pelo cemitério. Ótimo. Ela colocou a pasta junto da bolsa e ambas sobre a mesa. Quando terminarmos aqui, eu preencherei seu cheque. Ela aguardou que Estevão se sentasse em uma cadeira e encarou os rostos que estavam ali. Ao todo havia 19 pessoas, incluindo Estevão. Praticamente o mesmo número de funcionários que pediram as contas na parte da manhã, na fazenda. Ela já fora informada de que havia 20 empregados no parque e quem estava faltando na reunião era o agradável porteiro que ficara à entrada do parque. Ela ensaiara um discurso diferente para aquelas pessoas, temendo que houvesse outra saída coletiva dos funcionários. De todos os rostos, além do de Estevão, o único conhecido era o de Carlinhos, que lhe fora apresentado por Márcio. Serei breve em minhas palavras, ela começou, sentindo-se nua por estar tão exposta diante de todos. Vocês sabem que meu pai faleceu e creio que vem questionando sobre quem assumiria a direção do parque. Achei que fosse Estevão, uma mulher de meia idade, que usava uma saia que serviria em sua neta, cruzou as pernas ainda belas para sua idade. Ele é a pessoa mais capacitada para administrar o parque porque está a par do andamento de tudo.